Olá, sejam bem-vindos ao Sobre Política dessa semana, nosso espaço para falar mais sobre a sua participação nas decisões do poder público. Eu sou o Marvin Pinho. E eu sou a Tati Vilela, e no programa de hoje a gente vai falar sobre a transparência nos trabalhos do poder público. E falar de transparência também é falar de fiscalização, não é mesmo, Tati? É que é uma das principais atividades dos vereadores e de todo cidadão. Por isso, a participação popular na política é tão importante. E esse, inclusive, é o tema da entrevista que vamos ter aqui no estúdio hoje. Exatamente, Marvin. E ainda nesse tema, vamos conferir uma reportagem justamente sobre como a população pode participar da política da cidade através da Câmara Municipal. Se você ainda não sabe como, a gente te mostra. Sejam bem-vindos ao Sobre Política. Você conhece a Lei da Transparência? Pois é, ela permite que todo cidadão fique sabendo de modo simples sobre as ações e gastos do poder público. Essas informações têm que estar disponíveis nos canais de transparência nos sites dos órgãos públicos, como prefeituras e câmaras municipais. É isso mesmo, Tati. E a gente abre o programa trazendo esse assunto. Canal de transparência, fazendo valer a Lei de Transparência de 2011 da Constituição Federal. Ela garante que o cidadão tem acesso às informações públicas em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Mas será que as pessoas sabem disso? A gente te mostra agora na reportagem. Nas ruas, a opinião é a mesma. A transparência e o acesso à informação permitem que a sociedade acompanhe e fiscalize o poder público. Por isso, é essencial. Se não divulga assim, a gente não sabe como que o dinheiro está sendo gasto, né? Tem que ter acesso para saber no que ele está gastando, né? Tem que ser divulgado para a população. Pode gastar, mas com a população, que a população tem acesso a essas coisas, não para eles. Mas nem todo mundo sabe como colocar em prática esse direito. A Lei Federal 12.527 regulamenta um direito constitucional do cidadão de acesso à informação. Ela faz parte de um contexto de transformação da gestão pública brasileira e passa uma mensagem clara. A transparência é um direito básico e o acesso à informação fundamental. Na prática, a transparência se torna uma regra e o sigilo uma exceção. Toda informação deve ser disponibilizada por meio de relatórios e portais de transparência. Devem ser públicas a estrutura organizacional e as competências dos órgãos, programas, obras e atividades, indicando a unidade responsável e os objetivos. Também está na lista a execução orçamentária, procedimentos licitatórios, como os contratos celebrados, remuneração recebida por servidores e respostas às perguntas frequentes da sociedade. Esse economista explica que a participação pública nesses processos traz benefícios para toda a população. Antes do portal da transparência estar efetivado, né, por lei, por decurso legal, nós tínhamos muitas dificuldades para ter acesso à informação, a saber o que o poder público estava fazendo, em que áreas ele está agindo. E esse é o papel, é aproximar, né, a sociedade civil daquelas ações públicas, né, do poder público e do que o poder público está pautando como prioridade. Nós sabemos que os recursos são escassos, então gastar bem é a primeira premissa do poder público, né? E fiscalizar o poder público e observar o gasto público é a primeira premissa do cidadão. A lei vale para todos e deve ser aplicada e cumprida por órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal. E também vale para os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, além dos tribunais de contas e Ministério Público. Ela vale também para entidades privadas sem fins lucrativos, que recebem recursos públicos direto do orçamento ou por meio de convênio e termo de cooperação. Aquele que está sobre a ação da política pública que está ali em curso, ele é muito mais importante do ponto de vista de análise dos resultados do que, de repente, o gestor público sentado no gabinete. Então, essa é, talvez, o aspecto mais importante da ação fiscalizatória.
né? Aquele que está recebendo a ação da política pública fazer uma realimentação, né, um retorno, um feedback para aquele que está com a responsabilidade pela implantação, pela responsabilidade pela condução da ação pública junto do cidadão. A Lei de Transparência prevê que os pedidos de informação podem ser feitos por qualquer meio legítimo. Basta um e-mail ou uma petição que os requisitos legais estão preenchidos. O órgão ou entidade pública deve conceder o acesso imediatamente. Em alguns casos, a resposta imediata não é possível. Por isso, a lei dá um prazo de 20 dias para o órgão entregar essas informações. Aqui na Câmara, todas as informações estão disponíveis e são fáceis de acessar. Olha só, é só irem à Câmara, depois em Portal da Transparência. E pronto, aqui estão todas as informações. A partir do Portal da Transparência, as pessoas podem ser mais participativas e atuantes e conhecer mais do trabalho realizado aqui na Câmara. Se o agente público se recusar ou passar informações de forma incorreta, ele pode ser punido por isso, respondendo inclusive por improbidade administrativa. Na Câmara, a participação da população é incentivada pelos vereadores, tanto para auxiliar o Poder Legislativo na fiscalização do trabalho feito pela Prefeitura, quanto para a avaliação das atividades realizadas em plenário. Hoje o gestor público ele tem a internet, a ferramenta e a lei de transparência como aliados para dar transparência e publicidade para os atos públicos. Então essa ferramenta é importantíssima para que a população esteja mais perto dos seus governantes e que o governo, né, seja municipal, estadual ou federal, também preste contas do trabalho à população. Então a lei de transparência é uma inovação, ela cada vez mais vem se adequando à realidade e hoje a gente pode dizer que aqui no município de São José, por exemplo, se a gente quiser entrar tanto no site da Câmara quanto no site da própria Prefeitura Municipal, nós temos todos os tipos de dados, contratos, licitações, todas as informações da administração pública estão lá. Ainda segundo os parlamentares, o acesso à informação é como uma prestação de contas sem interrupção. E a gestão transparente é o centro da administração pública moderna. É importante exatamente para nós sabermos aonde está sendo gasto o nosso dinheiro, né? Afinal de contas, nós pagamos os impostos e aonde está sendo direcionado. E isso é muito importante. E aí a gente cobra sempre, porque às vezes a gente acessa o portal de transparência, ele não é tão fácil de acesso, ele não é tão transparente assim. A gente precisa, as pessoas questionam muitas vezes que tentam entrar e não conseguem a informação. Então, além de ser transparente, ela tem que ter facilidade do munícipe entrar e achar aquilo que ele está querendo, né? Até mesmo para fazer valer o nome, portal de transparência, e para que ele acompanhe onde está sendo gasto o nosso dinheiro. Essa lei é realmente muito importante. Se você tem alguma dúvida sobre os gastos públicos, entre no portal da Transparência e busque a informação que você quiser. É isso mesmo, Tati. Olha só, a gente faz o primeiro intervalo do programa. Logo, logo a gente volta falando mais sobre política. Voltamos com Sobre Política. Já vimos no primeiro bloco uma reportagem sobre a Lei da Transparência e os canais online que estão disponíveis para a população ter acesso a todas as ações do poder público, como gastos, orçamentos, licitações, contratos, remuneração recebida por servidores, entre outras. É isso mesmo, Tati. Agora a gente expande o assunto e por isso recebemos aqui o vereador Tomás Henrique. Vereador, muito prazer tê-lo aqui. Bem-vindo. Ampliar um pouco esse assunto, né? Falar um pouco mais a respeito. Primeiro de tudo, gostaria de perguntar para o senhor como que a gente pode avaliar a participação da população hoje. Ela poderia ser maior, mais frequente? É de bom tamanho? Que avaliação o senhor faz? Bom, primeiro, obrigado Marvin, Tati, pelo convite, oportunidade de prestar contas do nosso trabalho que a TV Câmara sempre dá aqui aos vereadores, né? E a gente estava até conversando um pouco antes de começar o programa, né, Marvin? Que eu acredito que nos últimos 10 anos, pelo menos, aumentou o interesse das pessoas e a participação popular em entender o que os políticos estão fazendo, né? Que, no caso, os representantes dessas pessoas,
e começou essa efervescência política, esse interesse maior, né, sobretudo da nossa geração, né, eu me coloco nossa geração, a gente conversou, ele tem 30, eu estou com 32 agora, que nos últimos 10 anos a gente teve as manifestações, né, começou pelo passe livre, né, cada um tem uma opinião, discorda, concorda, mas ali foi um estopim para as pessoas saírem às ruas, se engajarem mais na política, e eu vejo isso como positivo, né? É claro que as lideranças precisam tomar cuidado, precisam se colocar à disposição das pessoas para esclarecer, para estimular essa cidadania com responsabilidade numa democracia, né? Mas a gente vê que aumentou, e eu vejo com otimismo aí no futuro as próximas gerações, mas cabe a gente também, né? Vereador, por que os canais de transparência são tão importantes para a atuação do Legislativo, né? Vendo-se que essa é uma ferramenta indispensável quando o assunto é gestão pública. Tati, quando a gente fala em transparência, transparência é o principal antídoto contra a corrupção. Quando a gente vê tantos malfeitos na política nacional, essas notícias que a gente vê, infelizmente ainda vê recorrentemente no Brasil, a gente vê que por vezes as coisas acontecem porque não há a devida transparência no processo público, né? Então a gente trabalha muito para ampliar a transparência da coisa pública, porque afinal, quando você dá transparência, você está combatendo o mal feito. Afinal, a população consegue acompanhar, né, quase que em tempo real o que o representante dela está fazendo e, principalmente, eu falo muito disso, o orçamento público, o respeito ao dinheiro público e a transparência em como está sendo aplicado o dinheiro do cidadão, né? De vez em quando a gente esquece que o orçamento público é dinheiro do pagador de imposto. Então, o dinheiro nosso que a gente coloca na caixinha da prefeitura ou do governo estadual, federal, para que ele possa prestar serviços para a população, é nosso e a gente tem que fiscalizar a aplicação dele. Então, quando a gente fala e luta por orçamento, por transparência no orçamento, é justamente para combater os malfeitos. E mesmo que não haja malfeitos, tá? Mesmo que não haja corrupção, a população só vai ter certeza disso quando há transparência. Se não há transparência, há a suspeita, mesmo que seja um bom serviço prestado. Então, eu sempre insisto na importância da transparência e em ampliar as possibilidades e as formas de transparência da coisa pública. E, vereador, falando um pouco a respeito do cargo que o senhor ocupa, né? Como justamente um parlamentar, um vereador. Os vereadores, eles fiscalizam, mas eles também passam por essa fiscalização, né? Como o senhor vê esse papel? Qual a importância do munícipe também estar próximo do serviço aqui da Câmara? Pois é, né? Nós tivemos a Lei de Acesso à Informação, que já deve ter sido motivo aí da reportagem, deve ter tratado disso, que foi aprovada uma conquista, né, no plano federal, que os municípios e estados precisam se adequar. E na Lei de Acesso à Informação, qualquer cidadão, né, ele tem a possibilidade de fazer uma pergunta tanto para o Poder Executivo quanto para o Legislativo e obter essa resposta em tempo hábil. É claro que, infelizmente, alguns maus gestores públicos acabam descumprindo essa lei como outras, né? Mas a gente sempre tem os órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para acionar quando há o descumprimento da Lei de Acesso à Informação. Agora, o Poder Legislativo, o qual eu faço parte, né, a gente tem o nosso portal de transparência aqui da Câmara Municipal, onde o cidadão pode acompanhar tudo que acontece aqui na casa, os gastos, os servidores, os projetos legislativos que estão sendo discutidos, enfim, tudo aquilo que o cidadão pode e merece e deve saber, afinal nós estamos falando de representantes dele, e a gente sabe que a TV Câmara cumpre um papel complementar a essa transparência. Então tem essa oportunidade aqui de falar agora num canal aberto com os joseenses também contribui para a questão da transparência. No meu caso, Marvin, eu sou modéstia à parte, todo respeito aos demais colegas, cada um tem sua linha de trabalho, mas uma coisa que eu priorizo muito no meu mandato, e se eu acho que se puxar nos anais aqui da casa nessa legislatura, um dos vereadores que mais falou sobre transparência, se não o que mais falou, fui eu. Nós temos pelo menos uns 3 ou 4 projetos, eu não vou ser preciso aqui, porque eu não fiz colinha antes de vir,
mais uns 3 ou 4 projetos tratando de transparência, como, por exemplo, transparência em obras públicas. Nós temos a placa ali de identificação das obras, que tem algumas informações, só que a gente aprovou um projeto de lei aqui na Câmara Municipal de forma unânime, com o voto de todos os nossos colegas, que está em prazo de regulamentação pela Prefeitura, que traz ainda mais transparência do que aquelas informações da placa, através de um portal próprio para a transparência das obras. E, mais uma vez, a gente fala de orçamento. Orçamento é dinheiro público do pagador de imposto. Então, a gente tem que dar o máximo de transparência possível para que o cidadão, quando se depara com uma obra, ele possa saber que pode acessar ali de forma fácil, rápida, ágil, transparente e clara as informações sobre aquela obra, para que ele possa, ele próprio, né, é função nossa, claro, fiscalizar, mas que ele próprio possa fazer esse trabalho também. Exatamente, é fácil, rápido, estamos a alguns cliques, né, de uma das maiores políticas públicas que já foram criadas. A população está participando mais, mas só para a gente poder finalizar, o que é preciso fazer ou acontecer para que a galeria do plenário fique sempre cheia em dias de sessões e audiências públicas? Vamos aproveitar e pedir para o senhor fazer um convite para a população participar mais, acessar o canal de transparência, vir até as sessões e as audiências, por favor. Olha só, Tati, nós aqui na Câmara de Vereadores temos como atribuição fiscalizar o prefeito. Mas quem fiscaliza o vereador é você, cidadão joseense, que nos elegeu e nós o representamos. No entanto, parte das discussões que acontecem no Poder Legislativo ocorre também com a sua participação. Nós temos as audiências públicas, as sessões plenárias que acontecem aqui às terças e quintas-feiras, onde as pessoas podem e devem participar, acompanhar a votação e pressionar o seu vereador para que ele vote da forma como você quer. Também temos aqui a Tribuna Livre, que está presente no nosso regimento, onde o cidadão pode participar no plenário da tribuna para dar a sua opinião. Sim. Tudo isso contribui para que a gente tenha ainda mais transparência. Então a gente, como vereador, viu, Tati, viu, Marvin? Além do nosso trabalho de fiscalização, do processo legislativo, a gente deve liderar pelo exemplo, né? E estimular o processo de cidadania é muito importante. Tem político que faz um mandato, 5, 10 e está sempre eleito e não estimula as novas lideranças. Eu não quero ser assim. Eu quero que o cidadão participe da política, quero estimular novas lideranças e para isso a gente tem que estimular esse processo de cidadania, da participação do cidadão aqui na Câmara Municipal, cobrando os vereadores, acompanhando os processos de transparência e se não encontrar alguma informação lá, fala com a gente. Fala, olha, vereador, dá para melhorar o processo de transparência da casa, dentro do portal, ou da própria prefeitura, a gente vai lá e cobra ou faz um projeto para contribuir. Então, participe, porque é só com a participação do bom cidadão, né, fazendo um exercício da cidadania, que a política pode melhorar. Não é só uma coisa só para políticos, não. Todo mundo pode fazer. Eu comecei como um militante, como um cidadão fiscalizando, agora estou aqui fiscalizando por você. Você também tem essa oportunidade. Obrigado, gente. Certo, vereador. Perfeito. Muito obrigada pela participação, enriquecendo sobre política de hoje, não é isso, Marvin? Com certeza, enriquecendo o debate. A gente agradece pela sua participação hoje aqui no Sobre Política, vereador. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. E assim a gente faz mais uma pausa. O Sobre Política volta já. Voltamos com o Sobre Política para o nosso terceiro e último bloco. Olha só, nós tivemos aqui na nossa entrevista um dos vereadores da Câmara, então vamos aproveitar a oportunidade para falar de uma das atividades dos parlamentares. O trabalho na Câmara conta com diversas comissões, permanentes e também temporárias. Hoje a gente te mostra o que é uma CEI, Comissão Especial de Inquérito. A Comissão Especial de Inquérito é uma das comissões temporárias da Câmara e tem como objetivo examinar irregularidades ou fatos de competência da Prefeitura. Para ser aberta, a CEI precisa da aprovação de no mínimo 7 vereadores ou de um requerimento escrito com pelo menos 6 assinaturas. O prazo da CEI é de no máximo 3 meses, podendo ser prorrogável por mais 3, caso seja aprovado em plenário. Cada CEI é composta por 5 membros, tendo em sua composição um presidente e um relator. 3 CEIs podem correr simultaneamente na Câmara.
Muito obrigada, Marvin. Seguimos com o último bloco do Sobre Política. O vereador Tomás Henrique falou no segundo bloco sobre fiscalização popular na política, um dos assuntos, e nós vamos nos aprofundar nesse tema agora. Além dos canais de transparência, como a população pode acompanhar as ações do poder público? E será que nós temos uma sociedade ativa? Bom, desta vez, eu que fui até as ruas falar com os munícipes. Roda VT. De 2 em 2 anos, a população brasileira vai às urnas para escolher seus representantes, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Mas depois das eleições, você fica de olho nos políticos eleitos? Pois é, fiscalizar as ações do poder público é papel de todos nós. Você costuma acompanhar a política? É preciso, viu, gente, se envolver. Se eu não me envolver, se eu ficar por fora, a política não vai trazer benefícios para mim. Precisamos pegar esse hábito para a gente poder, melhorar. A gente, como cidadão, a gente tem que participar, sim. Além dos noticiários, há várias maneiras de acompanhar a política. Uma delas é acompanhar a rotina dos vereadores. A Câmara Municipal é aberta ao público, ou seja, qualquer munícipe tem acesso à Casa de Leis e aos gabinetes dos parlamentares. Além disso, todo cidadão pode acompanhar presencialmente as sessões de Câmara. Você sabia disso? Agora eu aprendi, eu não sabia não. Mas é bom saber que a gente pode ir lá. Que dia seria mesmo? Acompanhar o que é debatido pelos vereadores na Câmara é uma boa maneira de ficar por dentro do que está acontecendo na política da cidade. As sessões plenárias acontecem todas as terças e quintas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Qualquer pessoa pode acompanhar presencialmente aqui na galeria, ou ao vivo na TV Câmara, seja em canal aberto ou no YouTube. Outra maneira de fiscalizar o trabalho do poder público é participar das audiências públicas do município. Além dos encontros que debatem assuntos específicos como a LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei de Zoneamento, a cada 3 meses, a Prefeitura faz uma audiência aberta aqui na Câmara para apresentar um balanço do que vem sendo realizado na cidade. Qualquer pessoa pode participar e, inclusive, se manifestar. A gente sente que o cidadão joseense é participativo. Agora mudou para o final de tarde, a gente sente uma audiência pública mais esvaziada, né? Mas a gente já solicitou uma mudança para que seja 8 horas da noite, para que a gente possa ter uma participação maior e, lógico, participação maior, mais ideias e melhor chance de modificar a cidade. A Marilene é moradora da cidade e conhece bem os seus direitos e deveres como cidadã. Ela já conquistou várias vitórias em prol da sua comunidade. Participo de várias reuniões, não só na minha UBS, como no UPAS do Campo dos Alemães, o Clínica Sul do Parque Industrial. Então, assim, eu tento sempre entender aonde eu, como cidadã, independente de partido, independente de quem esteja governando, posso ajudar a comunidade, ouvir a comunidade e trazer para o prefeito o que está acontecendo de fato e solicitar através de ofícios, seja no 156, seja na Regional Satélite, que é do lado da minha casa, ou seja através do CONSEG, que eu também represento. Mais uma ferramenta importante de participação popular da Câmara é a Tribuna Livre, que acontece às quartas-feiras em semanas alternadas. Os moradores podem usar o espaço para dar a sua opinião, fazer questionamentos ou sugestões para o poder público. Para participar, é necessário se inscrever na diretoria de expediente da Câmara. E elas trazem aqui para a gente, na Câmara, várias ideias, solicitações, indicações, projetos que a gente consegue construir junto com toda a classe social da nossa cidade, e segmentos, em vários determinados segmentos, para que a gente possa construir junto à população, políticas públicas para a melhoria da cidade. Assim também como a fiscalização, o quanto que a população traz para a gente aqui, várias situações que estão ocorrendo, que ocorreram, algumas dificuldades de prestação de serviço, depende pelo Poder Executivo ou por outras entidades, que a gente possa aqui estar acionando, através dos nossos meios legais, para que possa o serviço acontecer da melhor forma possível para a população. O
engajamento da população com a política é essencial em uma democracia representativa. E fiscalizar é a maneira que o povo tem de garantir que permaneça no poder somente os bons representantes. Além disso, através da participação efetiva da população, nascem políticas públicas, projetos de lei e soluções para a cidade. A maioria dos nossos projetos, das nossas indicações, são pautados pela solicitação da população. Nós aqui somos vereadores que representamos a população, eleitos pelo voto, por ter, sim, essa condição que a população confiou, né, o seu voto no nosso trabalho e a gente assim retornando essa confiança e fazendo acontecer aqui em São José dos Campos através da fiscalização e das legalidades que nós desenvolvemos aqui na Câmara. É de suma importância que a população participe diretamente do mandato do vereador e também do mandato do prefeito, né, dando sugestões, né, a gente sempre tem aquele munícipe que participa mais, né, passando sugestões, problema de mobilidade, trânsito, problema de saúde, sugestões de modificar algum funcionamento da rede pública em diversos segmentos, né, é de suma importância. Quando a população ela é ativa, participa, é muito melhor você ter esse contato. O vereador é a porta de entrada, né? É muito mais fácil você encontrar um vereador do que o prefeito. Então, a porta de entrada para as reclamações, para ideias de projetos, é a Câmara Municipal. Tati, interessante a gente entender um pouco mais dessa equação, né? Quanto mais a gente participar desse processo, garantimos justamente que o poder público atenda às necessidades da população. Isso mesmo, Marvin. A participação popular define o quê? Os rumos de uma sociedade. Bom, chegou ao fim mais um programa. Esperamos que vocês tenham gostado. Quer rever esse programa? Ele está completo lá no YouTube. É só acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Aproveita e segue a gente também no Instagram, @tvcâmarasjc. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.